Mas como é que foi, então, você entrar nessa cena? Como é que foi você se começar a querer ser DJ, fazer aí curso? Você fez algum curso? Como é que foi isso? Antes de ser DJ, eu era promotor de festa. Eu lembro que era uma festa, era chamada Make Pop lá em Cuiabá. Tá. Que, como eu conhecia muitas A pessoas, galera, né, que tudo, você já falou. e a gente fazia lista, tipo, botava lista e eu comecei, tipo, pagava, eu acho que R$2, R$3 pra pessoa que entrasse na sua lista. Babado. Você tinha que pagar? Não, Não, ele ganhava. eu ganhava. Olha isso. Da pessoa ou da casa? Da casa, casa, dos promotor, produtores. Menino, eu ia no mercado pegar o nome do povo. E eu fui começando nisso, fui fazendo um dinheirinho, Vai entra de pro graça. aqui, Henrique, louco. Entra de graça e ainda ganho uma consumação. Na época, tipo assim, Tô fazendo nada, eu né? gastava todo o meu salário pra poder pagar a escola. Então, tipo assim, isso pra mim era tudo. Um bônus, né, que você E aconteceu. eu lembro que essa festa, as pessoas tocavam no computador. Não tinha a CDJ lá, Isso. o controladora. E de lá, eu fui começar a frequentar, era a boate chamada Num. Que também é a antiga gerente da Garage, mudou pra Num. E a minha filha dela era minha melhor amiga. E você ia pra Então todas. eu sempre ia, às vezes durante a semana eu ia no escritório. Tava ligado com essa galera. Tava ligado. Eu lembro que um dia, eu já promovendo a festa há um tempo, eu lembro que a Lúcia chegou em mim assim e falou bem assim, o Igor, que eu lembro, era o dono da casa, quer falar com você. Eu falei, comigo? Eu falei, o que foi? Eu não paguei semana passada? Eu já fiquei assim, não passava uma agulha. Aí eu Cagando entrei, miojo. e ele sempre tem assim, essa cara amarrada, aquele héterozão top. Eu Sei. entrei lá, ele, me falaram que você conhece um monte de pessoa. Aí eu falei, conheço. Sou influente. Aí por quê? Eu tô precisando de um promotor pra noite eletrônica. E eu, tipo assim, eu tinha quase zero tato. Tipo, era a época que o Vintage, o Alok, tipo... Tava bem babadeiro. Estavam começando. Tava começando a ter um nome ali. Isso. E eu falei bem assim, eu não entendia aquele estilo de música. Summer Electro Você Hits. não é ali. Só que eu conhecia as pessoas, tipo... Você era influente ali na galera. Aí eu falei, tá, eu posso tentar. Que é um estilo de música novo, né? Era. Querendo ou não. Então, ele fez uma festa e você foi promotor dessa festa. Era toda sexta-feira. Eu lembro que veio Vintage, Alok, aquele Renato Ratier. Mas eles foram lá na festa? Tocaram lá? Foram. Passado! Então não era uma boate babadeira, então. Era uma boate incrível. Até a Pablo Vittar já tocou lá. E foi isso durante um tempo. E tinha o Martinelli, que também é um grande amigo meu, que foi o que me deu a oportunidade na Make Pop. Ele fazia o funk lá, chamada Let's Funk, que era uma vez por mês. Ele chamava, só que o acordo na época, acho que ele dava tipo 2.000 cortesias, eu botava a casa, ele recebia o seu valor, mas botava a casa e as pessoas estavam consumindo. Dá pra poder ganhar numa bebida, né? E acho que eu fiquei promovendo o eletrônico durante uns 7, 8 meses. Dava um dinheirinho e tudo, mas tipo assim, Não era o suficiente ali, né? não. Aí o Martinelli decidiu abrir a boate gay dele e saiu. Aí do nada, de novo, meu chefe me chama e fala, você quer assumir o funk? Quer fazer... Promover também essa festa. Aí eu falei, tá. Eu fui até conversar com o Martinelli, eu falei, você não se incomoda? Ele, não, se seja alguém, seja você. Porque tinha hip hop, funk e eletrônico. Mas né? o funk era só uma vez no mês. Aí fomos conversar, eu fui ver como que funcionava a coisa. Porque era na base da cortesia. Eu falei, e se eu não der cortesia? E se eu cobrar ganhar mais em cima? Aí ele, mas você vai conseguir encher a casa? Eu acho que a casa na época cabia 1.300 pessoas. Olha, É bastante gente. Era, tipo... um casarão. Se cobrasse R$1 já seria 1.300. Aí eu falei bem assim, tá. Ele, tá bom, você pode tentar. Aí eu te dou metade da portaria, só que você divide os custos. Então, tipo assim, eu já ficava desesperado. Foi a época que eu mais fumei na vida. Então Porque, lotar aquela casa. tipo, toda festa eu já começava devendo, tipo, 15, 20 mil. Que daí você lembra que você paga a energia da casa, você paga a segurança, você paga o Uma caixa, estrutura enorme. o socorrista, tudo. Aí eu falei, tá. Aí eu tirava. Dava 2.000 cortesia na época, eu tirava 100. E eu chegava nos meus amigos e falei, você quer cortesia? Você quer entrar de graça? Arruma Então aqui. você posta, deixa a arte até o dia da festa e eu te dou cortesia. E leva 5. Então, tipo assim, de 2.000 cortesias passou a ser 100. Sim.
com pessoas postando, não era só eu Pessoas trabalhando. influentes ali pra poder Olha, postar. Aí começou ela a fazer já uma criando o galera. marketing digital da Mas época. você começou a tocar como? Foi um aniversário meu. Eu lembro que no funk eu levei, teve Valesca, Nossa. teve a Ludmilla. Não? No teu aniversário? Não, Não, na festa fazendo as desse- festas, que Ah. era uma festa uma vez por mês, que depois que ele viu que dava certo, ele começou a autorizar cachê. Então eu lembro que o meu primeiro grande na época foi Bonde da Estronda. Depois foi Nego do Borel. Nego do Borel, tipo assim... Tava em altíssima com a Era- Anitta ali. Nossa, mas é uma casa pequena pra show grande assim. Na época... Era o suficiente ali com a galera? Eu lembro que na Pagava o época artista. pagava o artista, sabe? Então era metade dele e metade de mim. Já passou algum perrengue com algum artista, assim, tipo de ser uau? Eu passei perrengue com a Ludmilla porque eu tentei ser amigo dela e fui cair na brincadeira de beber com ela, no camarim. Aquela brincadeira CS composto. E aí? Eu errava, ela errava, e querendo ser amigo, ela, ai, me ajuda a tomar, eu bebo. Virava uma absolute. Ficou louquíssimo com a luz de Eu Mia lá. fiquei, tipo assim, eu não sei como foi parar. Não vi a Ludmilla ir embora, entendeu? E aí teve o Simplesmente aniversário, ela conta pra foi. gente, que foi Aí, DJ. Eu lembro que eu tinha uma festa antes que era o Nego do Borel, eu pedi até pra ele gravar, e daí ia ter meu aniversário uma semana depois. Ele me deu 2 datas no mês, o que nunca acontecia. Só que era o meu aniversário, eu falei, tá bom. Aí precisava de mais um DJ. Aí eu fiquei pensando, tipo, Quem eu vou chamar? já tava muito em cima, quem que eu vou chamar. E eu era muito amigo do DJ de hip hop, eu perguntei pra ele, você não quer me ensinar? Tipo, eu já tinha brincado alguma vezinha, só que lá na outra, tocando no computador. Não muito, não muito a sério. Aí eu lembro que eu fui na casa dele e na época eu aprendi no vinil. Que bafo. Ou no hip hop passar no vinil era mais tranquilo. Sim, sim. Então eu fui bem assim, eu vou ser o primeiro DJ da noite, depois entra o hip hop e depois entra a atração. A atração ali. Essa foi meu primeiro contato. Você ficou muito nervoso? Demais, errei. Sim, é isso que Mas sempre aquilo ali acontece. foi uma brincadeira. E as pessoas passaram um pano porque era o meu aniversário e eu tinha muita liberdade na casa. Sim. Afinal de contas, a gata dava o VIP. E as bichas falar alguma coisa, menina. Se o que esse Alvara vídeo subir não no ia palco ser. e tocar pra senhora, Acabou, entendeu? vai Ele ser. pode ser a escola de samba, vai Para que sambando a gente do acabou início de ao falar fim. da Rosane Amaral, Henrique. Louca, perturbada. Mas esse foi o... E eu trabalhei durante muito tempo nessa casa. Só que depois de um tempo, se uma boate não vai se renovando, essas coisas, vai entrando... Vai caindo, vai né? caindo. Que tem outras que estão... Que foi surgindo novas. Foi surgindo a Casa Sertaneja, foi surgindo outras coisas. E os Outras ritmos cenas. foram mudando também, Foram. né? Então, tipo assim, aí quando a casa falou, a gente vai fechar, vai pensar se vai reformar ou o que vai acontecer, mas por enquanto a gente vai fechar. E antes disso, eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo